Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora veremos o que teremos nessa aula. Aula 29, objeto de conhecimento, triângulos, detalhamento, conceito e classificação. Muito bem, então tenham todos uma boa aula. Olá, olá! Bem-vindos então à nossa aula de matemática aqui em um outro país. Estamos então na Nova Zelândia porque aqui nós temos uma catedral muito bonita que corresponde ao objeto da nossa aula de hoje. Observem que o formato dela é triangular. Essa catedral, ela é uma catedral anglicana e ela foi erguida, na Nova Zelândia utilizando, sabe o que? Papelão reciclado como principal material de construção. Essa construção ela é resistente até às variações climáticas, porque lá tem momentos de muito frio e também momentos de calor, tá? Essa igreja ela foi inaugurada em 2013 e ela tem a duração média de 50 anos. Os vitrais coloridos, como vocês podem observar aqui, que compõem essa estrutura, foram reaproveitados de outras igrejas e o formato deles é triangular, inclusive toda a catedral, né? O prédio dela é triangular. E de acordo com o site Inhabitat, foram necessários mais do que 98 tubos de papelão para erguer essa estrutura, papelão reciclado, tá? Esse edifício, ele é temporário, como eu falei, né, 50 anos mais ou menos. Por quê? Porque ele foi para substituir a a catedral que foi, né, atingida pelo terremoto que arrastou uma boa parte da cidade em que ela está no início de 2011. Então, olha só, trouxemos aqui um exemplo. Por quê? Porque essa catedral, ela é em forma, né, de um polígono muito conhecido, que é o triângulo. O nome já diz, tri, vem de três, significa que esse polígono ele tem 3 lados e também ele tem 3 ângulos. E é o que nós veremos na nossa aula. Vamos lá? Olha a nossa cartela. Aqui nós temos um triângulo e os elementos do triângulo. Observe que a figura, ela tem ali, ó, vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Tudo isso são elementos de um triângulo. Então, vamos verificar cada um. As letras maiúsculas, elas representam os vértices, ou seja, os pontos de encontro aqui, ó, entre os segmentos de reta. Por isso que eles são representados pela letra maiúscula. Então, os vértices desse triângulo são A, B e C, tá certo? Os vértices são o encontro dos segmentos. Esses segmentos de reta, eles são chamados de lados, tá? Então, o triângulo ele tem 3 lados e 3 ângulos, como nós já havíamos dito. E como eu chamo? Ora, eu chamo aqui, ó, esse lado, ó, de A a C, de A a B e de B a C. Esses 3 lados são segmentos de reta, então eu digo lado AB, lado AC e lado BC, tá certo? E os ângulos não sabemos as medidas dele, mas nós colocamos aqui as representações, tá? Então, nós estamos chamando aí das letras gregas. Os ângulos, quando não sabemos as medidas deles, eles são representados por letras gregas. Então, nós temos aqui o alfa, o beta e o gama, tá certo? São os ângulos internos. O nome já diz, internos, estão dentro do triângulo. E se nós temos ângulos internos, nós também temos ângulos externos. Professor, o ângulo externo é tudo que está aqui fora? Não. Nós vamos já saber o conceito do que é o ângulo externo, tá? Observem aqui o prolongamento de um lado e o ângulo externo. Para que fique mais claro, nós trouxemos aqui a definição de cada um dos elementos, tá? Então, começando aqui com os lados, né? São segmentos de reta que formam um polígono. Então, a gente viu, né? O lado AB, lado BC e lado AC, tá certo? Os vértices são os pontos de encontro, que foram A, B e C, os ângulos internos, alfa, beta e gama, e os ângulos externos. Quero dar destaque para o ângulo externo, para que isso fique claro para vocês, tá? Os ângulos externos são ângulos que podem ser observados
entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado que está ao lado, ou seja, adjacente a ele. Então, vamos voltar aqui à nossa figura anterior. Por isso que o ângulo externo aqui, ó, onde está o vértice A, é isso aqui, ó. Esse é o ângulo externo, porque é o prolongamento aqui do lado AC e aqui o nosso lado AB. Então, ó, o ângulo externo é isso daqui, não é toda essa volta aqui por fora não, tá, gente? Então, tá aí o ângulo externo e eu chamo esse ângulo externo de A', o outro ângulo externo eu chamo de β' e depois o γ'. Opa, desculpa, circulei errado. O γ', tá certo? São esses três ângulos externos do triângulo, ok? Compreenderam? Por isso que está falando aqui que é entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele, ou seja, do lado ao lado. Olha só, né? Quase um trava-línguas aqui. E nós vamos, então, agora perceber que os triângulos, eles têm uma classificação. Essa classificação, ela depende tanto dos lados quanto dos ângulos. E é o que nós veremos agora. Então, muita atenção agora que eu quero que vocês acompanhem essas imagens que estão aqui aparecendo para vocês. Nós podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos, somente observando os ângulos. Eles são classificados como? Nós temos aqui na nossa primeira imagem um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, o ângulo de 90 graus ele é chamado de quê mesmo? De ângulo reto. Por isso que o triângulo que possui um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo, tá certo? Então, toda vez que você observar esse tipo de triângulo, você sabe que ele é um triângulo retângulo, tá? Qual outro tipo de triângulo conforme os seus ângulos? Se você observa que em um triângulo, olha o segundo exemplo, tem um ângulo maior do que 90, então a gente tem o parâmetro 90 graus, ângulo reto. Se for maior do que 90, qualquer um dos três, se for maior do que 90, ele é um triângulo obtusângulo. Nome bonito, né? Quer colocar no filho ou na filha esse nome? Não, com certeza não, tá? Então, esse triângulo é chamado de obtusângulo. E o triângulo que está aqui ao meu lado, ele tem todos os ângulos menores do que 90 graus. Então, aqui ao meu lado, ó, todos esses ângulos são menores que 90. Lembra da referência, 90. Se os três ângulos forem menores que isso, então ele é chamado de acutângulo. Outro nome bonito aí para vocês, né? Professora, só assim eu posso classificar os triângulos? Não. Isso é a classificação quanto aos ângulos, mas os triângulos também eles são classificados quanto à medida dos seus lados. Próxima imagem aqui para vocês, vamos lá? Olhem aqui, ó. Se você observar um triângulo com todos os três lados iguais, três lados com a mesma medida, então ele é chamado de um nome bem bonito, triângulo equilátero. Você ouviu isso? Triângulo equilátero significa que os três lados são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Se os três lados são congruentes, significa que os três ângulos também são congruentes. Então, um triângulo equilátero, observe lá na imagem, não esqueça disso. Ele tem os três ângulos de 60 graus. Por quê? Porque todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, cada ângulo do triângulo equilátero mede 60 graus, tá certo? Três ângulos iguais, três lados iguais, tá? De mesma medida. Quando eu não tenho três lados iguais, mas eu tenho dois, como é o segundo exemplo ali, a segunda figura, observe, esse traço significa que os dois lados têm a mesma medida. Nesse caso, ele é chamado de triângulo isósceles, tá? Possui dois lados iguais. Se ele possui dois lados iguais, então os dois ângulos da base também são iguais, tá? E o nosso último exemplo, aqui ao meu lado, é o triângulo escaleno. Ele não tem nenhum lado igual, ou seja, todas as suas medidas, tá, dos seus lados são diferentes, tá certo? Então, triângulo equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados iguais e o escaleno, nenhum lado igual, tá certo? Isso é a classificação quanto à medida dos seus lados, tá certo? E agora, algo muito importante mesmo, que nós vamos trabalhar na nossa aula e exercitar, é assim. Eu falei que um polígono de três lados, ele é chamado de triângulo. Mas será que se eu pegar qualquer medida, três medidas, e eu formar ali um triângulo, eu vou conseguir?
Com qualquer medida, professor, eu posso formar um triângulo, um polígono com 3 lados e 3 ângulos? Será que isso é possível? Vamos lá observar. Não, não é possível. Como é que eu sei que 3 medidas formam um triângulo? Vamos observar agora a condição de existência do triângulo na cartela para vocês. Olha o que diz aí o nosso texto, nossa cartela, eu quero que vocês deem destaque a isso. Diz assim, ó, que para construir um triângulo não podemos usar qualquer medida. Deve-se seguir as condições de existência. E qual é essa condição? Quais são essas condições? Olha lá, vamos lá rabiscar isso daí, destaque isso aí. É necessário que qualquer uma das 3 medidas do lado do triângulo seja menor do que a soma das 2 outras medidas. Eu posso também reescrever isso. É a mesma coisa que dizer que a soma de 2 lados de um triângulo tem que ser maior do que o terceiro lado. Maior, lembra o sinal de maior? Tem que ser maior que o outro lado ou o terceiro lado. Não esqueçam disso. Quando é que 3 medidas formam um triângulo? Então, vamos aí, tem que obedecer à condição de existência de um triângulo. A soma de 2 lados tem que ser maior do que o outro, do que o terceiro lado. E assim por diante, tá? Então, para que fique bem claro para vocês essa condição de existência, nós trouxemos aqui um VT em que vai exemplificar aí construindo triângulos para que vocês possam observar que nem sempre com 3 medidas é possível formar um triângulo. Em um triângulo, qualquer um dos lados deve ser sempre menor que a soma dos outros 2 lados. Essa é a condição conhecida como a condição de existência dos triângulos. Vamos observar essa condição de existência dos triângulos em alguns exemplos. Temos no primeiro exemplo 3 segmentos em 3 cores para diferenciar suas medidas. Observe que o maior é o amarelo e a soma do azul com o verde é maior que ele. Sendo assim, é possível formar um triângulo com esses segmentos, como podemos ver. Já o segundo exemplo, também com 3 segmentos de tamanhos e cores diferentes, sendo o azul céu o maior lado, podemos observar que a soma do verde com o vermelho é do mesmo tamanho que o azul. Dessa forma, não é possível formar um triângulo. Como podemos ver, a figura não fecha. No terceiro exemplo, temos que a soma dos segmentos menores é menor que o maior lado. Portanto, também não podemos formar um triângulo, como podemos ver na figura. Então, para que 3 medidas formem um triângulo, a soma de 2 medidas quaisquer deve ser maior do que a outra medida. Então, vocês perceberam que a soma de 2 medidas quaisquer de um triângulo deve ser maior do que a outra medida, tá certo? Professora, então eu vou ter que toda vez ficar somando 2 lados para ver se é maior do que o terceiro? Eu vou ter que fazer isso 2 vezes? Não, não precisa. Vou dar aqui a dica para vocês. Basta vocês observarem quem é o maior lado, como vocês viram no VT, e aí vocês verificam os 2 menores. Se a soma das 2 medidas menores for maior do que o terceiro, então dá para formar um triângulo, tá? Então, novamente aí, para vocês a cartela da condição de existência de um triângulo. Observe, então, que a soma de 2 lados tem que ser maior do que o terceiro. Então, vamos pegar o maior lado e aí basta somar os outros 2. Se for maior, forma o triângulo. Se não, então não forma um triângulo. Vamos então a alguns exemplos. Temos aqui na nossa cartela o primeiro exemplo. Nós vamos verificar se é possível desenhar um triângulo com lados medindo 3 centímetros, 5 centímetros e 12 centímetros. É possível, professora? Não vou desenhar. Só com essas medidas, é possível ou não? Tem que verificar a condição de existência de um triângulo, certo? Então, vamos observar o maior lado. Quem é o maior lado? 12. Se o maior lado é 12, significa que as outras 2 medidas, a soma delas tem que ser maior do que 12. Mas, o que acontece se eu somar as outras medidas, que são 3 e 5? Somando 3 e 5, eu tenho quanto? Eu tenho 8. 8 é maior do que 12? Não, professora, não é. Isso significa que eu posso ou não construir um triângulo com essas 3 medidas? Não posso, tá?
Então, a gente percebe que 8 é menor do que 12 centímetros. Nesse caso, então, como é menor, não é possível formar um triângulo. Vamos provar isso, então? Vamos tentar aqui mostrar para vocês no desenho. Se eu fosse tentar formar esse triângulo, olha como ficaria. Colocando o maior lado 12, os outros 2, 3 e 5. Ficaria assim, ó. Não daria para fechar esse triângulo. Então, não é possível formar. Então, lembrem-se que para que 3 medidas formem um triângulo, tem que obedecer à condição de existência. A soma dos 2 lados tem que ser maior do que a terceira medida, tá certo? Então, nesse caso, não é possível, ok? Vamos a mais um exemplo, então, para que a gente possa observar a condição de existência de um triângulo? Nós temos aqui o exemplo de número 2. Vamos mais uma vez testar. É possível construir um triângulo com as suas medidas de lado iguais a 12, 8 e 9. O que nós vamos fazer? Nós vamos, então, pegar como referência o maior lado. Quem é o maior lado? Nesse caso, a gente está vendo, mais uma vez, que o maior lado é 12. Se o maior lado é 12, então basta a gente somar os outros 2. Quais são os outros 2 lados? A gente pode somar o 8 e o 9, certo? Então, somando o lado 8 com o lado 9 centímetros, 9 mais 8, ou 8 mais 9, isso é igual a 17. 17 é maior que 12? Sim, é maior. Nesse caso, vamos reescrever isso, né? Nesse caso, então, eu sei que posso formar um triângulo. E como eu represento isso matematicamente, eu escrevo que os 2 lados, que são 9 e 8, então, 8 mais 9, a gente sabe que é 17. E 17 é maior que 12. Então, é possível, sim, formar um triângulo. E o desenho está aí para comprovar. O maior lado é 12 e os outros 2 lados, um lado é 9 e um lado é 8. Então, fecha aí um triângulo e eu tenho, então, esse polígono, tá certo? Com 3 lados e 3 ângulos. Que polígono é esse? Vamos ver se vocês lembram aí. Que polígono é esse? Triângulo, professora, muito bem. E qual é a classificação desse triângulo? Quanto à medida dos lados. Um lado é 12, o outro lado é 9 e o outro lado é 8. Qual a classificação dele quanto às medidas dos lados? Ora, nós temos os 3 lados diferentes, não tem nenhum lado igual. Nesse caso, eu tenho aqui um triângulo que? Escaleno. Então, com essas 3 medidas, foi possível formar um triângulo escaleno, tá certo? Então, tá aqui a nossa resposta, ó. Sim, é possível, pois ao compararmos as medidas, a soma de a soma de 2 delas é maior do que a medida do outro lado, tá certo? Então, sempre lembre, você vai começar comparando aí com o maior lado, tá? Que aí você não precisa fazer com os outros, tá ok? Combinado, então? Se você já sabe disso, então nós vamos agora verificar a condição de existência para alguns triângulos que já estão desenhados. Então, a gente vai verificar, sim, nós temos os triângulos com essas medidas. E nós vamos agora provar com a condição de existência o porquê esses triângulos foram possíveis de desenhar, tá certo? Qual é a condição de existência de um triângulo mesmo? A soma de 2 lados tem que ser maior do que a medida do outro lado, ou seja, do que o terceiro lado. E a gente começa fazendo isso com todos? Não. Olha o maior lado e aí você vai somar os outros 2 menores, tá certo? Vamos lá, então, à nossa cartela? Nós temos aí 3 exemplos. Desses 3 exemplos, a gente já sabe. São possíveis, né? Por quê? Vamos comparar. Nós temos aqui no primeiro exemplo um triângulo que eu chamo ele de quê? Ele é um triângulo equilátero, porque ele possui os 3 lados com a mesma medida. Professora, não tem maior lado porque os 3 lados são iguais. Então, não importa, você vai fazer também aqui a prova. A soma de 2 lados, ou seja, 4 mais 4, é maior do que o outro lado. Quanto que é 4 mais 4? 8. 8 é maior que 4, por isso que eu tenho aqui o triângulo formado.
E esse triângulo é um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero possui 3 lados iguais e o que mais? 3 ângulos também congruentes. E os 3 ângulos, eles medem quanto? 60 graus. Tá certo? Então, tá aqui, provando aí a condição de existência. Olha o nosso segundo exemplo. Nós temos aqui um triângulo com lados medindo 3, 4 e 5. Esse é um triângulo que? Esse triângulo, professor, é um triângulo escaleno. Possui as 3 medidas diferentes, né? Não tem nenhum lado igual. Então, eu vou fazer aqui a prova da condição de existência comparando com o maior lado, que é 5. Então, eu escrevo que 3 mais 4 tem que ser maior do que 5. E é claro que é, porque 3 mais 4 é 7. 7 é maior que 5, então já está provado aqui no desenho esse triângulo, tá certo? E o terceiro exemplo, professora, novamente eu tenho um triângulo aí com medidas diferentes. Então, esse triângulo também é um triângulo que? Ele é um triângulo escaleno. Vou escrever novamente aqui. Você não precisa classificar o triângulo, tá? Eu estou colocando aqui só que é para vocês lembrarem aí a classificação quanto à medida dos lados. Então, eu tenho aí os lados medindo 2, 3 e 4. Fazendo, então, aí a comparação, significa que eu vou olhar o maior lado e a soma dos dois tem que ser maior do que esse terceiro lado. 3 mais 2 tem que ser maior do que 4. 3 mais 2 é 5 e 5 é maior do que 4, por isso que eu tenho esse triângulo aí desenhado fechadinho. Então, esse triângulo aí, ó, está ok, o triângulo escaleno. Tá certo? Então, mais uma vez, às vezes, né, a gente tem que ser repetitivo, professora, a senhora está repetindo, mas esse é o objetivo, que é para você não esquecer. Então, quando é que 3 medidas formam um triângulo? 3 medidas formam um triângulo quando a soma de 2 medidas é maior do que a outra, tá certo? Então, comece comparando com o maior lado e verifique se os outros 2 são maiores ou não que ele, tá certo? Nós vamos trazer aqui uma cartela com um resumo aí da classificação para que você não esqueça e você faça também as suas anotações. Vamos aí, então? Diz assim, primeiro, vamos lembrar o que é um triângulo mesmo. Triângulo é um polígono, a gente já sabe. E esses polígonos, né, chamados de triângulos, são polígonos que possuem 3 lados e 3 ângulos. E a classificação deles? Se são 3 lados e 3 ângulos, ele vai ser classificado quanto aos lados e ângulos. Quanto aos lados, observem aqui ao lado. Como ele é classificado? Ele pode ser classificado como equilátero, quando tem os 3 lados aqui, ó, com a mesma medida, tá? Com medidas iguais. Ele pode ser classificado quanto aos lados também como isósceles. Significa que 2 lados são iguais. Então, esses 2 lados aqui, ó, a gente está observando o desenho que eles possuem a mesma medida. E ele também pode ser classificado como escaleno. Quando ele é um triângulo escaleno, ele não tem nenhum lado igual. Então, essa medida aqui, ó, é diferente dessa, que é diferente dessa. Tá? Então, ele possui as 3 medidas diferentes. Mas o triângulo ele não pode ser classificado só referente aos lados. Ele também vai ser classificado referente a quem? Aos ângulos. Conforme a medida dos seus ângulos, ele é classificado. Então, se eu tenho os 3 ângulos menores do que 90 graus, ele é um triângulo acutângulo. Se eu tenho um ângulo medindo 90 graus, que nesse caso é esse daqui, ó, 90 graus, ele é um triângulo que? Ele é um triângulo retângulo. E quando ele tem um ângulo maior do que 90, qual é o ângulo maior do que 90 aqui, ó? Esse ângulo. Quando isso acontece, ele é chamado de triângulo obtusângulo, tá certo? Então, o triângulo equilátero, por exemplo, vamos apagar tudo aqui. Eu quero que vocês olhem só para essa figura aqui agora. O triângulo equilátero, ele possui 3 lados iguais, a gente já sabe, e também 3 ângulos iguais. E os ângulos dele medem quanto? Medem 60. Então, quanto aos lados, a classificação dele é equilátero,
E quanto aos ângulos, se os 3 ângulos são menores do que 90 graus, ele é um triângulo o quê? Acutângulo. Tá certo? Ok? Então tá aí, ó. Esse triângulo isósceles aqui embaixo, professora, observem os 3 ângulos, ó. Esses 3 ângulos também são menores do que 90 graus, não são? Nesse caso, também, o segundo aqui, ele é um triângulo acutângulo. O terceiro exemplo, vamos olhar só para ele agora, para o terceiro exemplo. Aqui, ó, triângulo escaleno. A classificação dele quanto aos ângulos, não tem a medida de nenhum ângulo, mas só de observar, eu estou verificando que tem um ângulo aqui, ó, maior do que 90 graus. Ou seja, se ele tem um ângulo maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, significa que ele é um triângulo o quê? Quanto aos ângulos, ele é um triângulo obtusângulo. Tá ok? Deu para entender? Então, vamos aqui limpar a nossa tela para que vocês possam compreender aí sobre essa interessante figura que são os triângulos, tá certo? E o triângulo, ele é muito importante, porque ele é usado na construção. Ele possui ali 3 pontos, né, de apoio. Então, ele é usado na construção civil muitíssimo, né? Você observa ele lá no telhado, para fazer marcações, né, o famoso tripé. Então, se você tentar, por exemplo, equilibrar um objeto só com 2 suportes, é difícil, né? Mas sempre quando você quer apoiar alguma coisa, você coloca o quê? Um tripé. A base começa por um tripé. Tá? Ou seja, por um triângulo. Essa figura ela é muito importante na construção e também na matemática. Tá? Muitos estudiosos aí, matemáticos ficaram aí muito tempo verificando as características e existe muito mais coisas, tá? Para que a gente possa aprender sobre eles. Tá? Não vai parar por aqui. Vocês vão verificar triângulos aí, a vida acadêmica de vocês todinha. E vamos finalizar por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e até uma próxima aula.